Obrigado pela pergunta também, David. Eu tô surpreso. Eu nunca imaginei ver o Fernando Diniz elogiando uma pergunta minha. Eu que era sempre o principal alvo, porque fazia as perguntas que eles consideravam mais polêmicas, mas agora a coisa mudou, né? Eu acho que isso ficou mais dissipado depois que teve essa, entre aspas, guerra do Diniz com a imprensa de uma forma geral. E aí eu vim aqui, fiz uma pergunta, que vocês vão ver a minha pergunta e a resposta para ele. Perguntei, entre outras palavras, o porquê ele era tão pardal, assim, né, de colocar jogadores, improvisar sempre jogadores, não colocar os jogadores nas suas respectivas posições, e ele agradeceu a minha pergunta. Pois é, eu concordei com ele, inclusive eu comecei minha pergunta falando assim, que tá certo quando fala que a imprensa é muito resultadista, e a gente tem essa cultura, quando ganha tá ótimo, né? Quando perde, aí não presta. Então, isso é uma coisa que precisa mudar, e por isso que eu sempre fiz as perguntas, na maioria das vezes, inclusive para ele, que ele não gostou, quando o Fluminense ganhava, quando ganhou o Carioca no ano passado, naquela goleada de 4-1 sobre o Flamengo, fiz a pergunta do Felipe Melo e do Marcelo, e depois quando ganhou do Cruzeiro, que ele também, mais uma vez, ele não gostou da pergunta, perguntei se o Fluminense não estava muito frágil, muito exposto, e ele falou que não, ele não gostou também, foi a última pergunta que teve um entreveiro ali, tiveram outras também, mas certo mesmo é que vale para os dois lados, né? A taça de campeão da Libertadores está aqui, é do Fluminense, de 2023, o Fluminense é o detentor desse cinturão, mas assim, ao mesmo tempo que dá para dizer que tem méritos por ter ganho, mas também, né, não é questão de que está tudo certo, tudo perfeito, até porque, como eu falei na pergunta para ele, não tem ciência exata, futebol não é ciência exata, não tem verdade absoluta, e eu sim tenho minhas críticas ao trabalho dele, imagino que muita gente tenha, e ele precisa ter no mínimo uma maleabilidade. Que ele teve hoje aqui na coletiva, essa coletiva foi meio que forjada no bom sentido para isso, para que ele reestreitasse os laços com a imprensa, para que não ficasse essa rispidez toda, mas eu perguntei. Para mim, Dorival Júnior, desde 2021, e Fernando Diniz são os melhores técnicos brasileiros aqui em atividade. Tanto é que quando ele se apresentou aqui no Fluminense em 2022, eu falei isso para ele na coletiva de apresentação dele. E aí, fato é que o Dorival hoje está na seleção, era ele o técnico da seleção até o Dorival ser o definitivo, mas o Dorival faz um trabalho um pouco diferente na linha de ser um cara mais conservador, né? O Dorival, muita gente fala, faz o feijão com arroz, foi campeão da Copa do Brasil e campeão da Libertadores em 2022, aliás, são os dois últimos campeões, né? Flamengo e Fluminense, Flamengo com o Dorival e Fluminense com o Fernando Diniz. O Dorival foi campeão das duas competições fazendo feijão com arroz, que muita gente diz como se fosse simples, como se fosse fácil e como se fosse nada demais. Muitas vezes o simples é muito melhor, né, do que você tentar reinventar a roda. E é o que eu acho que o Diniz tenta muitas vezes fazer. Ele poderia simplificar, sendo que o Fluminense tem sim hoje um dos melhores elencos, pelo menos da sua história nesse século XXI. Então, agora sem mais delongas, minha pergunta e a resposta do Fernando Diniz, agradecendo a pergunta, hein? Quem diria? Internados na jogada, torcemos sem parar. Eu concordo com muito que você falou quanto a essa cultura de resultadismo, né? Ganhou, tá ótimo, perdeu, é horrível, concordo, sempre concordei muito com isso. E não tem verdade absoluta no futebol, né? O futebol está longe de ser uma ciência exata, mas a minha pergunta é objetiva para você, é assim, que muitos perguntam a mesma coisa, por que o Diniz, digamos assim, entre aspas, inventa tantos jogadores para tal posição, se tem jogadores naquelas posições para jogar à disposição, entendeu? Por que os zagueiros tem que ser volante, porque o lateral não pode ser um lateral, tem que ser um ponta, quando tem jogadores à disposição para jogar? Obrigado. Obrigado pela pergunta também, David. Isso é uma coisa clara, para aumentar a chance do time ganhar, só por isso. Se eu tiver que botar 10 zagueiros para o time ter mais chance de ganhar e jogar bem, vai jogar 10 zagueiros. Se for 10 atacantes e der certo, e foi assim que a gente ganhou. E a gente não tem... É diferente, isso que é uma diferença, que o Flamengo tem uma zaga já boa, os caras com idade, com saúde, com experiência, e o Flamengo vai lá e busca o Léo Ortiz para trazer para o Flamengo. Mais um. Então, assim, é diferente. Então, aqui a gente tem que fazer uma coisa de tentar colocar o melhor time para jogar. E, às vezes, se eu tiver que fazer isso, eu não reluto em fazer. Desde que eu acredite que aquilo vai ajudar o time a vencer, e você pode ter certeza que esse
foi um dos grandes trunfos do Fluminense para ganhar a Libertadores, ganhar a Recopa e tem feito boas campanhas, como a gente tem feito. Só você ver quantas vezes a gente virou jogos com o recuo do André para a zaga. Quantas vezes? Como a gente melhorou nessa questão para esse jogo do Flamengo, com as mudanças do Marquinho ali, para a gente poder daquele jogo ter mais profundidade, ter um jogador mais agudo para aquele lado, para dar mais liberdade para o Arias poder circular por dentro, porque é um jogador que eu acreditava que ele tinha que pegar mais vezes na bola, porque é um jogador que vive um momento espetacular. Então eu vou ajustando o time com as peças que tem, para ele ficar cada vez mais forte, com mais chance de ganhar. É só esse, o fundamento é simples. É tão simples quanto a tua pergunta. Por que eu faço isso? Para aumentar a chance do time ganhar. É só para isso que eu faço isso, esse tipo de mexida.